Queridos irmãos e queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua casa, com o teu lar, com a tua família. E peço que o Espírito Santo de Deus ilumine a você que me ouve e também me ilumine e me guie, porque aqui continuamos, em nome de Jesus, com a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos ler a continuação então, este é o nosso terceiro vídeo. Vamos ver apenas 2 versículos, mas os irmãos e as irmãs perceberão a profundidade e a riqueza que contém esses 2 versículos, que estão contidas ali, e vamos então explorar assim com riqueza de detalhes esse lindo trecho da palavra de Deus. Passo a ler então o nosso texto de hoje, que é Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Passo a ler. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, 2 versículos extremamente cheios de conteúdo, de ensino, de riqueza e de exortação. O versículo 9 começa com Paulo retomando o seu testemunho de oração. Já no mesmo capítulo 1, no verso 3, Paulo já mencionou que orava muito pelos cristãos em Colossos. Embora Paulo jamais houvesse estado naquela cidade, possivelmente conhecia 1 ou 2 irmãos daquela congregação. Até o final da exposição da carta, quem sabe explicaremos isso. Mas Paulo tinha no coração amor por todos os cristãos, em especial aqueles irmãos que não eram de origem judaica, os chamados gentios, como já explicamos. E aqui no verso 9, Paulo, depois de relembrar da fé, do amor e da esperança daqueles irmãos, Paulo então retoma o seu testemunho de oração, dizendo assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, desde o dia em que ouvimos de Epáfras sobre o progresso de vocês na fé, desde o dia em que ouviu de Epáfras também sobre algumas dificuldades que os irmãos em Colossos passavam, Paulo primeiro se atira à oração. E então ele afirma aqui que orava sem cessar por aqueles irmãos e irmãs. E olha aqui o conteúdo. Paulo orava para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra aqui, traduzida como conhecimento, ela tem uma conotação mais forte do que conhecimento em português. Pode ser o pleno conhecimento, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento completo da vontade de Deus. Agora, aqui no verso 9, ele já explica, para que aqueles cristãos de Colossos pudessem ser cheios, crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, além da oração que Paulo fazia, eles precisariam também de sabedoria e inteligência espiritual. Entendo eu aqui que a palavra espiritual tanto se aplica a sabedoria espiritual, como também a inteligência espiritual. E é somente a partir de uma sabedoria que venha do alto, uma sabedoria que venha de Deus, e somente também a partir de uma maneira de pensar, de entender as coisas, também de nível ou de procedência espiritual, somente com esses 2 requisitos é que aqueles irmãos e irmãs poderiam crescer no conhecimento pleno, total da vontade de Deus. E claro, nós que somos servos de Jesus, nós que somos cristãos, discípulos do nosso amado Mestre, conhecer a vontade de Deus para nós não é um exercício de especulação intelectual. Queremos conhecer a vontade do nosso Pai para vivê-la, para praticá-la.
E vou também, ao longo dessa exposição, mostrar a importância capital, total, de que não apenas conheçamos a vontade de Deus, mas principalmente que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E também, na continuação aqui, Paulo enfoca esse aspecto no verso 10. Então, conhecendo a vontade de Deus plenamente, em todos os sentidos, de maneira verdadeira, de maneira viva, prática, poderemos então viver dignamente diante dele. O Senhor olhará para você e para mim e poderá dizer algo parecido com o que disse acerca de Jesus: este é o meu filho amado, esta é a minha filha querida, nele e nela eu me alegro, eu tenho prazer, porque me agradam, aqui fala, andar dignamente diante do Senhor, verso 10, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e também crescendo no pleno, verdadeiro, total conhecimento de Deus. Aqui também no verso 10, a palavra conhecimento, no texto original, tem um sentido mais forte, é o pleno conhecimento, é o verdadeiro conhecimento de Deus, é o conhecimento de Deus em todos os seus aspectos, até onde é possível para nós, seres limitados, crescermos nisso. Passo então a explicar mais detalhadamente essas expressões, né? Então, qual é a diferença de uma sabedoria espiritual de uma sabedoria que não seja espiritual? Como comparar uma inteligência, uma maneira de pensar espiritual em relação a uma que não seja espiritual? Trago aqui então um texto complementar a esse, que é em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versos 17 a 20, passo a ler, 1 Coríntios 1, 17 a 20. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aqui nesse texto, Paulo faz uma referência, de certa forma irônica, mas eloquente, dizendo que a sabedoria humana não funciona, não serve para compreender o Evangelho de Jesus. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que não creem, porque essas pessoas querem olhar para Jesus Cristo crucificado e analisar e compreender a partir de uma sabedoria humana. Não alcançarão, não compreenderão a Cristo apenas raciocinando, usando de sabedoria humana. Também a inteligência, a capacidade de raciocínio que Deus outorgou ao ser humano, essa inteligência, essa capacidade de raciocinar, sem o socorro do Espírito Santo, sem a iluminação da palavra de Deus, sem experimentar a fé transformadora e redentora, essa inteligência também não compreenderá a salvação. É o que diz aqui de maneira eloquente o apóstolo Paulo nessa carta. Cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o filósofo? Queridos irmãos, queridas irmãs, essa pergunta podemos fazer hoje. Cadê a ciência humana que não consegue lidar com um vírus? Cadê a arrogância do cientista, do inteligente, da academia que está de joelhos diante de um micro-organismo, de um vírus? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a sabedoria humana apartada de Deus, apartada do Espírito Santo, sabedoria humana separada da palavra de Deus, separada da fé, ela é loucura diante de Deus. Ela não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Evangelho. E na mesma carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, tem outro texto importante sobre esse assunto, que passo a ler. Capítulo 2,
a partir do verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos irmãos, amadas irmãs, você que me ouve, ouça esse texto da palavra de Deus. O verso 14 aqui, traduzido como natural, eu vou te explicar o sentido literal disso. Aqui fala do homem psíquico. A palavra grega aqui no original é psíquico, tem a ver com alma, com psique. O homem que é guiado apenas pelas suas emoções, pelo seu raciocínio, pela sua alma, pela sua vontade, pelos seus sentimentos e suas emoções, não entende as coisas de Deus. Está fora do alcance. Pode a formiguinha entender a mentalidade de um ser humano? Não, fora do alcance. Assim nós, enquanto pessoas guiadas por emoções, por raciocínios, por sentimentos, apartados de Deus, não compreendemos as coisas de Deus. Parece loucura, parece que não tem lógica. Mas a mentalidade de Deus, a mente de Deus é muito acima da nossa. Então, um requisito para compreender a mente de Deus, a vontade de Deus, a maneira de Deus pensar, é o Espírito Santo. Aqui fala no verso 16 que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E no mesmo capítulo, verso 11, na parte final, esse capítulo de 1 Coríntios 2, verso 11 final, diz assim: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para que possamos compreender a sabedoria de Deus espiritual, para que possamos ter a inteligência, compreender o raciocínio, como Deus pensa, a parte da inteligência espiritual, precisamos da iluminação, da revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele compreende a mente, o raciocínio, a mente de Cristo. Então, que ele nos ilumine e que possamos aqui prosseguir aprofundando o nosso discernimento espiritual, a nossa sabedoria espiritual. Se você for ler outro texto da palavra de Deus, está lá em Tiago, diz que a sabedoria humana, ou seja, restrita à vivência do homem aqui neste planeta, ela é terrena, carnal e demoníaca. Se olharmos com objetividade e dermos atenção a noticiários e algum discernimento, nós vamos perceber que o que motiva muitas pessoas é a busca por bens materiais, é a busca pelo prazer pessoal, é um tipo de mentalidade que só enxerga, que só valoriza o que é palpável, o que é visível, o que é sensorial, o que é experimentável em termos sensoriais ou físicos. E essa sabedoria humana, ligada à terra, limitada às coisas visíveis, ela conduz o homem a uma vida egoísta, carnal, pecadora e maligna. Ela é terrena, carnal e demoníaca. Já a sabedoria de Deus, ela é poderosa, ela é boa, ela é pura, e ela nos leva a Cristo, nos leva à vida. Então, voltando aqui ao nosso propósito, para compreender a vontade de Deus, nós precisamos ter sabedoria e inteligência espirituais, a partir do ponto de vista de Deus. E aí poderemos conhecer plenamente a vontade de Deus e assim viver a vontade de Deus. Qual a importância disso? Por que é importante conhecer e viver a vontade de Deus? Por duas razões que passo a expor. A primeira, porque essa é uma questão de salvação. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, lemos o seguinte, palavra do Senhor Jesus: nem todo
o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa palavra de Jesus aponta um dos requisitos para que qualquer ser humano possa entrar no reino dos céus, se tornar co-herdeiro com Cristo, participar, como diz lá adiante nessa mesma carta aos Colossenses, da herança dos santos na luz. É fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, conhecer a vontade do Pai, do nosso Deus e Pai, e vivê-la, praticá-la, concretizá-la em nossas vidas, é uma das características ou das condições para alcançar a salvação. Nem todo que fala, Senhor, Senhor, vai entrar lá, mas quem faz a vontade de Deus. Por isso essa oração de Paulo pelos Colossenses é tão importante. Paulo ora e eu percebo aqui a intensidade do coração de Paulo. Não cessamos de orar por vocês para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria espiritual e em toda inteligência espiritual, porque somente assim vocês poderão conhecer realmente, plenamente a vontade de Deus, para que possam viver essa vontade, frutificar, agradar o nosso Pai e assim, afinal, conhecer a Deus mais e mais. Chegaremos lá. Outra razão importante, importantíssima, pela qual devemos conhecer e fazer a vontade de Deus, também está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46 a 50. Passo a ler. Mateus 12, 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Meus queridos ouvintes, Jesus aqui, ao ser avisado de que sua família natural, sua mãe, irmãos e irmãs, seu pai adotivo José já havia falecido, mas sua família natural estava ali querendo conversar com ele, Jesus então estabelece um ensino por contraste. Ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele então aponta para os seus discípulos e diz, olha, quem faz a vontade do meu Pai Celestial, esse é minha mãe, irmão e irmã. Em outras palavras, esse é da minha verdadeira família, quem faz a vontade do Pai. E não é demais lembrar que Jesus veio para este mundo exatamente para fazer a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio aqui exatamente fazer a vontade do Pai e fez a vontade do Pai até o fim. Então, para ele, a expressão concreta da sua condição de filho do Pai era fazer a vontade do Pai. Assim também para você e para mim, nos tornamos filhos de Deus quando fazemos a vontade dele. Então, fazer a vontade do nosso Pai Celestial é uma questão que tem a ver com a nossa salvação. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade dele. E, igualmente, é uma questão de identidade. Nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nos arrependemos de nossos pecados, nos entregamos a Ele, e aí recebemos o Espírito Santo, que para nós é espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que Deus agora é nosso Pai. Então, fazer a vontade do Pai também é condição
além de ser condição de salvação, também representam a expressão da tua, da minha, da nossa identidade como filhos de Deus. Bom, voltando então aqui a Colossenses, precisamos então crescer no conhecimento, no pleno e total conhecimento da vontade de Deus, e precisamos de sabedoria espiritual e inteligência espiritual. Em outras palavras, precisamos compreender como o Pai compreende. O espiritual aqui nos remete à dimensão eterna. Deus é espírito e as coisas que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. Eu quero então destacar 4 pontos que são necessários para que possamos crescer no conhecimento e na vivência da vontade do Pai. O primeiro já está dito aqui, eu vou só repetir, que é oração. Querer saber qual é a vontade de Deus deve nos colocar em uma busca interior, uma busca na palavra de Deus. A palavra de Deus já revela muito da vontade de Deus, muitas coisas sobre a vontade do nosso Pai já estão reveladas na Bíblia. Então não preciso perguntar a Deus se eu devo falar a verdade ou a mentira. Eu já sei que eu tenho que falar a verdade. Eu não preciso perguntar se é a vontade de Deus que eu ame a pessoa próxima de mim. Isso já está revelado. Mas há muitas coisas na minha vida, como deve haver na sua, sobre as quais a Bíblia não traz uma revelação, porque são coisas da vida de cada um. Então, para conhecer qual é a vontade de Deus em todas as dimensões e áreas da minha vida, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso que pessoas orem por mim. É lindo ver aqui como Paulo orava por aqueles irmãos para que eles crescessem no conhecimento da vontade de Deus, porque como ela é espiritual, dependemos da iluminação, da revelação do Espírito Santo em nossas mentes e corações para que possamos compreender. Primeiro ponto, então, para compreender plenamente a vontade de Deus é oração, é busca. Deus não vai se revelar aos indiferentes, Deus não vai se revelar àqueles que não o buscam. Deus se dá a conhecer profundamente, lindamente, na intimidade, àqueles que o desejam, que o amam, que o buscam de todo o coração. A esses Deus se revela, a esse Deus faz conhecer os seus mistérios, porque Deus se dá a conhecer àqueles que humildemente sabem que precisam dele. A falta de oração, muitas vezes, é um reflexo de um orgulho explícito ou disfarçado. Às vezes, pessoas não oram, não buscam a Deus porque se sentem, se consideram autossuficientes, poderosas e capazes de resolver tudo e de enfrentar tudo, e estamos no meio de uma pandemia que prova exatamente o contrário. Quantos ricos e poderosos estão mortos agora por esse micro-organismo? E há outros que têm um orgulho mais disfarçado, não negam a Deus, não negam o Evangelho, mas vivem como se não dependessem dia por dia da graça, do amor e da bondade do Pai. Mas talvez haja alguns que ainda não se atiraram com intensidade, com ardor, com todo o coração para aprofundar sua busca a Deus, porque não compreenderam plenamente o que acabamos de explicar. Que fazer a vontade do Pai é uma questão de salvação, também é uma questão de identidade. Nos tornamos filhos por adoção e fazemos a vontade do Pai. Primeiro ponto, então, é oração. E repito, você orar e buscar, e também que haja pessoas que orem por você, como Paulo orou pelos Colossenses. O segundo ponto fundamental é entender o que eu chamo aqui de perspectiva individual. Deus quer fazer de você e de mim uma pessoa diferente. Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus, seus filhos, e isso inclui desenvolver em você e em mim o mesmo caráter do nosso amado Mestre. Eu vou mencionar os textos e explicá-los, eu não vou ler todos eles por
para economizar tempo. Mas em Romanos 8, 28 e 29, você pode ler, ali está dito que Deus nos escolheu, nos conheceu de antemão para sermos conformes à imagem do seu Filho. E imagem ali tem a ver com caráter. Deus deseja que você e eu tenhamos um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Jesus também falou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 24, 25, que basta ao discípulo ser como mestre. Ora, e como é que Jesus era e é? Eu vou destacar duas características de Jesus que estão em Mateus 11, 29. Ele é manso e humilde de coração. Agora, ser manso é ser conducível, ser dócil. Um cavalo manso pode ser conduzido pelo cavaleiro. Um cavalo selvagem, ele vai pinotar, vai dar coice, ele vai fazer de tudo para que o cavaleiro não o conduza e até, se possível, jogar o cavaleiro no chão. Então eu pergunto, você é uma pessoa mansa? Deus consegue te conduzir? O quanto de mansidão já se produziu em você e em mim? O quão fácil, o quão difícil é para o nosso Pai Celestial conduzir você de acordo com a direção e a vontade dele? Ou ainda estamos lutando contra e resistindo à vontade dele? Deus quer nos fazer como Jesus, e ele era manso e também humilde. O humilde é tão difícil de explicar que é melhor dar o exemplo. Evangelho de João, capítulo 13, Jesus diz, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus, inclusive do Judas, ele diz assim: vocês me chamam o Mestre e o Senhor, e vocês dizem bem, porque eu o sou. Se eu, o Mestre e o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aqui nós temos a humildade exemplificada em atos, em atitudes. E eu admito quantas vezes eu tenho luta interior diante da necessidade ou da oportunidade de servir meus irmãos, de servir o próximo. O meu velho homem, meu homem antigo, carnal, crucificado, mas ainda está estrebuchando, quer ser servido, não quer servir. Mas Jesus, ele era humilde, e a pessoa humilde, ela se dispõe a servir. Então, por que é importante entender esse projeto de Deus? Porque muitas das coisas que você e eu passamos são parte do tratamento de Deus para quebrar o nosso orgulho, a nossa rebelião e nos transformar de acordo à semelhança da imagem de Jesus. Jesus era Deus, não se apegou, não se agarrou a ser Deus, está lá em Filipenses capítulo 2. Ele voluntariamente abriu mão da divindade, ele tinha uma posição de glória, de brilho, de honra junto ao Pai. E ele voluntariamente abriu mão. Essa é uma expressão de mansidão e humildade. Foi por mansidão, porque fez isso para agradar o Pai. E humildade, ao fazer isso, ele se tornou homem, se tornou servo, e ele nos serviu e nos serve. Ele nos serviu na cruz ao pagar o preço. Então, Deus quer que tenhamos esse caráter semelhante ao de Jesus. Então, por vezes, enfrentamos circunstâncias duras que Deus manda em nossas vidas, na tua vida, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa rebelião e nos tornar de fato e de verdade semelhantes ao amado Mestre. Em Efésios 2,10 diz que nós somos feitura de Deus. Essa palavra é linda. A palavra feitura em Efésios 2,10 é a palavra poiema no grego, que é a mesma raiz, dessa palavra poema, que é uma palavra grega, vem a palavra poema, poesia em português. Deus está compondo uma poesia em você, no sentido figurado. E a poesia, quando ela está pronta, ela é bela, ela é sonora, ela é agradável.
Então Deus está tornando você e a mim uma pessoa, uma obra dele, né? Mas uma pessoa que seja agradável, santa, mansa e humilde. Jesus tem outras características, além de mansidão e humildade, mas eu vou me ater a elas porque eu sei que grande parte do que Deus está fazendo com você nesses dias da pandemia, Deus está te levando a ser mais humilde, a reconhecer o seu limite, a sua impotência, a sua incapacidade, e você pode então crescer na dependência dele e dizer: Senhor, eu estou em tuas mãos. Senhor, eu não temo o vírus, eu não temo a morte, porque eu sou teu, eu sou tua, eu pertenço ao Senhor. E glória a Deus, esse pertencer a Deus é libertador. Outro ponto fundamental, importante para que cresçamos no conhecimento da vontade de Deus, entendendo a mente de Deus, né? Já mencionei aqui um deles, que é nos tornar como Jesus, é compreender que nós somos parte de um corpo, parte da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Sobre isso, passo a ler então, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 a 14. 1 aos Coríntios 12, versículos 12 a 14. Passo a ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados por um Espírito para dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, aqui Paulo faz uma comparação da igreja, dos salvos, nós somos com um corpo. Ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Aliás, essa figura da igreja como corpo de Cristo ela é bastante frequente nos escritos de Paulo. E aqui ele equilibra individualidade e coletividade. O corpo tem vários membros, mas os membros juntos compõem um só corpo. E assim dependemos um do outro. Assim no meu corpo, todo o corpo depende dos pés e das pernas para se locomover, todo o meu corpo depende dos olhos para enxergar. E assim cada membro do nosso corpo tem o seu papel, a sua função, mas o corpo é um só. E assim essa comparação vale para nós enquanto membros da igreja, membros do corpo de Cristo. E qual a importância disso? É porque Deus nos enxerga primeiro na nossa individualidade, mas Ele também nos enxerga como membros do corpo de Cristo, membros da igreja. A igreja é a noiva que Deus está preparando para Cristo, o noivo, em outra linda figura. Um dia, quando a igreja for ressurreta e arrebatada e for ao encontro do Senhor, haverá o que a Bíblia chama figuradamente as bodas do Cordeiro, em que estaremos juntos com Cristo, assim como quando a noiva e o noivo se unem em casamento, um dia toda a igreja de Jesus estará ressurreta, fisicamente ressuscitada e unida a Ele para viver a eternidade adiante. Então, Deus também está trabalhando na sua vida e na minha, nessa perspectiva de corpo. E Deus então quer, está lá em Efésios capítulo 4, a edificação do corpo. Efésios 4, de 1 a 13, fala então de toda uma estratégia de edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Então, queridos, é importante entender isso, porque muitas vezes Deus está operando, criando situações em que nós vamos precisar servir aos irmãos e sermos abençoados por eles. Deus colocou graças e dons que você precisa, mas Deus não colocou tudo em você. Deus colocou uma palavra de sabedoria no coração de um irmão que vai te abençoar.
Por outro lado, Deus coloca em você um dom de cura para você abençoar o outro. Assim é parte da mente de Deus que tenhamos uma vida coletiva, amando, servindo uns aos outros, como membros do mesmo corpo. Se não entendemos isso, teremos muita dificuldade em compreender plenamente a vontade de Deus, porque Deus está em um grande projeto. Jesus começou um grande projeto. Já mencionei Efésios 4, de 1 a 13, você pode ler lá. Toda a estratégia do Senhor, que eu não vou expor aqui, não é meu tema, mas ali tem toda a estratégia e o modo que Jesus opera para mobilizar, usar cada membro da igreja, cada membro do seu corpo, para que todos alcancemos a medida da estatura da plenitude de Cristo aqui na terra. E isso Ele está trabalhando. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não entendemos o projeto de Deus para você. Ele quer te transformar. Você não vai entender a vontade dele. Se não entendemos o projeto de Deus para nós, enquanto membros da igreja, membros do corpo de Cristo, também deixaremos de compreender muitas coisas importantes em nossa vida. Também há uma perspectiva que é histórica. Essa eu quero ler. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Deus tem um projeto que também está se concretizando na história da humanidade. É importante compreender isso para que também compreendamos o nosso papel em um aspecto importante da vontade dele. Efésios 1, 9 e 10, lemos o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ora, no momento certo, na hora pré-determinada pelo Senhor, Deus vai reunir novamente tudo que está nos céus e na terra debaixo do comando de Jesus Cristo. Todos os povos terão que dobrar os joelhos, todos os reis e poderosos, ricos e pobres, dobrarão os seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então Deus está conduzindo a história da humanidade para um fim que Ele já determinou. E o fim é Jesus Cristo reinando aqui na terra sobre tudo e sobre todos. A volta histórica, real, literal de Jesus, sua segunda vinda se aproxima. E precisamos compreender que Deus conduz a história de todas as nações para esse fim, porque nós temos um papel aí. Cada um de nós somos luz que brilha. Cada um de nós, individualmente e também no coletivo, somos o testemunho de Cristo aqui na terra. Estamos aqui para revelar o amor de Deus, para revelar a palavra de Deus, para revelar a misericórdia de Deus, também para revelar a santidade e o juízo de Deus. Então você tem um papel de testemunha de Cristo. Jesus falou para os seus discípulos no famoso Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Então devemos brilhar desse momento da história em que estamos. Recapitulando, ore, busque a Deus e Deus vai se revelar a você. Eu digo que nesses dias de dificuldade redobrada, são dias de revelação profunda de Deus para aqueles que o buscam. Eu tenho experimentado disso, eu tenho conhecido o meu Senhor mais e mais, e para mim essa é a maior aventura da minha vida, conhecê-lo. Por isso eu oro, por isso eu busco. Também entenda que Deus está moldando você à imagem de Jesus, manso e humilde, além de vários outros aspectos. Então se deixe transformar. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Se ele quebra o vaso, é porque ele quer fazer um vaso novo. Ele quer desfazer um vaso de desonra para transformar você em um vaso de honra.
É importante também que cresçamos como igreja, em que pese a dificuldade agora de reunião, de encontros presenciais, mas ainda assim é tempo de aprofundarmos nossa vida com os irmãos, de oração juntos, de buscar outras formas de contato, de repartir as cargas uns dos outros, de servir um ao outro, de acudir os que passam necessidades. Então é tempo do mundo olhar e ver que nós crescemos como igreja, no amor, no cuidado e no zelo. E também é tempo de que sejamos testemunhas de Cristo onde quer que vivamos. Aqui é importante que a nossa vida reflita, concretize de forma visível a verdade do Evangelho. É o que está aqui dito de forma muito clara no verso 10 que lemos de Colossenses capítulo 1, em que Paulo diz, para que possais andar dignamente do Senhor, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Andar quer dizer viver. E chego aqui à última expressão aqui do verso 10 e quero, obviamente, concluir com ela, que é crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ao contrário do que alguns dizem, é possível conhecer a Deus. Jesus diz assim que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer, e que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquela pessoa a quem o Filho quiser revelar. Só podemos conhecer a Deus plenamente através do Filho, através de Jesus. E aqui tem coisas extraordinárias. Quanto mais eu conheço o meu Pai Celestial, mais eu vejo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, mais eu encho o meu coração com o desejo de um dia voltar para o meu lar, a casa do Pai, da qual Jesus falou e prometeu que nos levaria para lá. Quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais eu conheço o próprio Deus, mais eu me encanto com o que Ele é, mais me emociona a sua glória, mais me comove a sua bondade, o seu perdão, mais eu sou conquistado pela beleza da sua santidade. Esse é o maior projeto, essa é a maior aventura que cada um de nós pode se engajar. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus e conhecer a Deus em todos os aspectos. Paulo fala crescendo no pleno, verdadeiro conhecimento de Deus. Que o amor do Pai enche o teu coração e que você, ao ouvir estas palavras, se encha de ânimo, de coragem, de fervor e busque fervorosamente, intensamente, conhecer mais e mais do nosso amado Pai Celestial através do Filho e com a iluminação e revelação do Espírito Santo a partir do testemunho das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você que me ouviu até aqui, em nome de Jesus. Amém.